Nossas Bíblias, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Vamos ler do verso 1 até o verso 22. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao verso de número 22. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gide. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum a toda Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis, os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir quando vinha na terra do Egito, mas deles desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeei, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido toda Judá e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra ele. Eis que sobem pela ladeira de Gize. Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhe-eis ao encontro, porque o Senhor é convosco.
Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos de coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, credes nos seus profetas, e prosperareis. Vamos orar? Deus, agora quando estamos diante da Tua palavra, Senhor, queremos nos render a ela e ao Deus dela, porque nós confiamos no Senhor e na palavra do Senhor. E nós não queremos sair daqui, ó Deus, sem ter ouvido a Tua voz, sem ter compreendido o que o Senhor deseja de nós. Por isso fala ao nosso coração e nos ajude nessa hora a ouvir o Senhor, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o texto que acabamos de ver, você vai perceber um episódio onde Josafá, o rei Josafá, está encurralado por um adversário ou um exército poderoso. Diz o texto aí que uma grande multidão, na verdade 3 exércitos, 3 inimigos, fortemente armados. Diz aí que essa multidão estava pronta para atacar e destruir Jerusalém, a sua cidade amada. E o rei Josafá se vê nesse momento sem tempo, sem recursos para reagir e resistir àquele aparato militar que pretendia destruir, varrer Jerusalém do mapa. E é exatamente nessa hora, nesse momento, que o rei Josafá, com medo e sem saber o que fazer, mas tem que fazer algumas coisas. E a pergunta para a nossa reflexão nessa noite é: o que fazer diante de uma situação desesperadora? O que fazer diante de uma situação desesperadora? E aí o texto vai nos dar algumas dicas ou algumas lições aí, irmãos. E a primeira coisa a fazer diante de uma situação desesperadora é saber que a sua fé em Deus não elimina esse tipo de situação. Primeira coisa a fazer é saber que o fato de servir a Deus não te deixa isento de passar por um momento desesperador. Porque se você olhar o texto, veja que esse episódio aqui acontece com o rei Josafá. E o capítulo 17 desse livro vai dizer que Josafá é um rei que andou nos primeiros caminhos de Davi. Está no verso 3 do capítulo 17. No verso 4 vai dizer que Josafá foi um rei que procurou o Senhor e andou nos seus mandamentos. No verso 6 do capítulo 17 fala que Josafá foi um rei que tirou de Israel todos os deuses falsos, que é lá colocado como os postes ídolos, e tornou-se o ousado de coração para seguir ao Senhor. Josafá foi um rei que ele e seus príncipes e os levitas que ele convocou, irmão, eles percorreram todas as cidades de Judá com a finalidade de ensinar a lei do Senhor. Está no capítulo 17, verso 7 e o verso 8. Mas aí você vai perceber que foi esse rei que enfrentou esse momento desesperador, que ele mesmo não sabia nem o que fazer. E aí é interessante que quando você vai para o Novo Testamento também, você vai ver o grande apóstolo Paulo dizendo que lá na Ásia, ele teve uma tribulação tão terrível, que ele desesperou da sua própria vida. E esse texto está em 2 Coríntios 1,8, que diz o seguinte, Paulo dizendo, olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças,
a ponto de desesperarmos até da própria vida. Portanto, queridos, a primeira coisa a fazer diante de uma situação desesperadora é saber que ela vem. Independe da sua fé, de você servir a Deus ou não. Aqui é a mesma conotação de sofrimento, onde Tiago vai dizer que a fé, ela não elimina sofrimento. E da mesma forma, a fé aqui também, e o servir a Deus, o ser servo de Deus, não o isenta também de momento desesperador, que a pessoa não sabe nem o que vai dizer, nem o que vai fazer. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa que o texto vai nos dizer, irmão, no verso 12, é que diante de uma situação desesperadora, a segunda coisa a fazer é admitir a sua incapacidade, é conhecer que não sabe nem o que fazer. Olha o verso 12, para a gente perceber aí, ó. Ah, nosso Deus, caso não executará tu o teu julgamento contra ele, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. E aí você vai ver uma coisa bacana na Bíblia, irmãos, que diante de situações difíceis, uma das coisas que os servos de Deus fizeram foi abrir o peito, abrir o coração para Deus, dizer, olha Deus, você vai ver isso muito nos salmos, né? No dia que o salmista está triste, arrasado, ele vai dizer isso para Deus, vai dizer, olha Deus, hoje o meu coração está terrivelmente angustiado, parece que a angústia do inferno se apoderou no meu coração, mas tem dia que ele está feliz, e ele diz isso para Deus, olha Deus, hoje eu estou tão feliz, que só de ouvir alguém dizer, vamos à casa do Senhor, isso já traz uma alegria tremenda ao meu coração, porque eles entendiam, irmãos, que o Deus deles, o Deus que eles serviam, é o Deus que se importa com esse negócio de eu dizer, de eu abrir o peito, de eu abrir a alma, e dizer para Deus aquilo que está incomodando, aquilo que está detonando a minha vida. E aí você vai perceber justamente o rei aqui dizendo isso, olha Senhor, nessa situação terrível que os camaradas estão vindo, eles estão querendo destruir a gente, e a tua cidade, a tua casa, e era interessante, toda vez que eles destruíam a cidade, eles destruíam o templo, né? Para detonar, até para dizer, olha, o Deus de vocês abandonou vocês, entende? Então, agora ele abre o peito e diz isso. Portanto, queridos, diante de uma situação dessa, a melhor coisa a fazer é admitir que você não sabe, que você não pode, que não está nem entendendo o que está acontecendo, ou por que está acontecendo, porque na verdade a gente tem que se admitir e falar com sinceridade diante do nosso Deus. Essa é uma outra coisa a fazer diante de uma situação desesperadora. Mas é interessante que no mesmo verso, ele diz uma outra coisa, não é até mais só, né? Agora ele vai dizer uma coisa interessante, olha, a terceira coisa a fazer diante de uma situação desesperadora é não tirar os olhos do Senhor. Veja que o verso 12, ele vai dizer, olha, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos em Ti. Portanto, meu querido, quando você passar por uma situação, confie no Senhor, confie nas promessas do Senhor, não tire os olhos do Senhor. Não sei se você lembra também daquele episódio quando Jesus está com a multidão e despede a multidão, e aí os discípulos vão no barquinho, aí Jesus fica lá no monte orando, e aí deixaram um barquinho para Jesus, né? Os discípulos, e na cabeça deles, Jesus só vinha no barquinho que eles deixaram para Jesus vir. Só que Jesus veio do jeito que ele quis vir, e diz ali que ele vem andando sobre as águas, e quando ele chega, os camaradas, por pensar que Jesus só podia vir no barco, eles pensaram que era um fantasma. E aí Pedro, como sempre, toma a frente do grupo, né? Ele vai dizer, olha Senhor, para provar que o Senhor é o Senhor mesmo, então diga que eu vá e ande sobre as águas. E aí você vai entender lá em Mateus capítulo 14,
esse episódio acontece dos versos 22 a 30, irmão. Diz que Jesus então chama, então vem Pedro. E Pedro, enquanto está olhando para Jesus, irmão, é isso que é bacana no texto, enquanto ele está olhando para Jesus, ele continua caminhando sobre as águas. Mas na hora que ele tira os olhos de Jesus e coloca nas ondas, o que acontece? Agora ele começa a afundar. Portanto, meus queridos, em situação desesperadora, não tire os olhos do Senhor, mas confie no Senhor. Aqui é a mesma receita que Jeremias dá para os dias de crise. Eu não sei quantos lembram do sermão que eu preguei aqui sobre a receita para o dia de crise, lá em Jeremias 17, verso 12, Jeremias nos dando a receita para os dias de crise, irmão, ele nos diz que a segunda receita para o dia de crise é: não se esqueça do trono da glória, olhe para a grandeza daquele que está no trono. Portanto, em momento desesperador, o que cabe a nós é não tirar os olhos do Senhor, é fixar os olhos no Senhor, é estar grudado no trono, ir para diante do trono. Ali é o melhor lugar para se estar, irmãos. Então a gente precisa entender isso, que nesse momento de situação desesperadora, o que cabe a nós é buscar o Senhor, é nos agarrar ao Senhor, é depender exclusivamente do Senhor. É por isso que você vai ver aí, que no meio dessa situação desesperadora, a primeira coisa que Josafá vai fazer é convocar o povo para orar e jejuar. E aí é interessante que jejum e oração são atitudes de dependência, irmãos, de humilhação na presença de Deus. Jejum e oração na Bíblia são atitudes que mostram que a pessoa que faz isto está procurando entender a vontade de Deus para ele. É por isso que Martin Lloyd Jones, definindo a oração, e eu já falei isso para vocês, ele vai dizer que a oração é o momento onde dois corações entram em atividade. É o coração do homem entrando em comunhão com o coração de Deus, é o coração de Deus derramando graça sobre o coração do homem, para que o coração do homem entenda o coração de Deus. E aí você vai perceber, e nós já aprendemos isso aqui, quando eu oro, irmãos, eu estou dizendo para Deus, primeiro, que Ele é real, que Ele existe, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro, que Ele é o nosso porto seguro. Quando eu oro, eu estou dizendo para Deus que eu confio em sua sabedoria para me orientar, que eu confio no seu poder, na sua proteção. Perceba que a oração passa a ser um brado de dependência de Deus. Quando oramos, estamos reconhecendo que nós dependemos exclusivamente dEle. E por isso a oração dele é: olha, Senhor, nem sei o que fazer, mas eu continuo com meus olhos em Ti. Portanto, a terceira coisa a fazer diante de uma situação desesperadora, irmãos, é confiar nele, é depender dele, é esperar nele, é permanecer com os olhos fitos nele. É isso que a Escritura nos ensina. A quarta coisa a fazer diante de uma situação desesperadora, irmãos, é entender e confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Porque às vezes, esse é o problema. Na hora da situação difícil, a gente esquece das promessas de Deus, daquilo que Deus disse para nós, como seus servos, como seus filhos, entende? Como seu povo. E aí o verso 15, você vai ver isso aí, O verso 15 vai dizer assim, E disse: dai ouvido, todo Judá, e vós moradores, né? Agora já entra o Espírito dizendo: olha, vocês estão em crise, então dá ouvido. E lembre disso, Tu, ó rei Josafá, ao que a vós, o que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustai. Por quê? Por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Esse é o problema, porque às vezes a gente pensa que é nós que vamos vencer a situação. E aí nós temos que lembrar, irmãos, que a vitória
pertence a Deus. É Ele que dá. A vitória é de Deus. É Ele que peleja pelo seu povo. É Ele que guarda o seu povo. É Ele que sustenta o seu povo. É Ele que vem em favor do seu povo. É Ele que socorre o seu povo. Porque Ele prometeu fazer isso. E aí uma das coisas interessantes aqui é de lembrar, olha, Deus não esqueceu de você. Deus está com vocês. E aí hoje quem estava aqui na aula, nós aprendemos sobre a morada de Deus. E nós vimos no decorrer da caminhada do povo de Deus, que quando o povo de Deus acampava no deserto, e ficava as tribos em cada lugar, e é interessante, o tabernáculo ficava no meio das tribos. Para quê? Para dizer para eles que era Deus que estava no meio deles, Deus se preocupava com cada uma delas, era Deus que estava no cuidado de cada uma delas. E de vez em quando a gente parece que esquece na hora do momento difícil, irmãos. Que é Deus que nos sustenta, é Deus que cuida, é Deus que nos protege, é Deus que faz o que tem que fazer por nós. Entende? Então, é isso que nós precisamos entender, ó. Que é Deus que luta pelos seus, Ele que dá vitória aos seus, a vitória vem do Senhor, porque pertence a Ele, Ele está conosco sempre. E aí você tem uma ideia, ou uma coisa que Ele promete para os seus, é a sua presença sempre constante. Então é por isso que no Salmo 23, olha, mesmo no vale da sombra da morte, Ele está com você. No Salmo 46 vai dizer, olha, no meio da tribulação, Ele é o socorro bem presente no meio da tribulação. E aí é uma das coisas que a gente precisa atentar para isso. Portanto, diante de uma situação desesperadora, confie na palavra de Deus, naquilo que Ele diz e faz em relação aos seus, irmãos. A gente não pode esquecer disso. E a quinta e última coisa que a fazer diante de uma situação desesperadora é louvar o Senhor com confiança. Veja o verso 18, o verso 19, o verso 21, o verso 22 para você ver, ó, irmãos. O 18 diz assim, ó, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O verso 19, dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Olha o verso 21 agora. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus dizendo, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí o verso 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor, emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, dos monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, e agora você vai ver o final da história, que é vencido, e não foi nem eles que venceram, quem venceu foi o Senhor, quem deu a vitória foi o Senhor. Portanto, olha uma coisa interessante aqui, diante da situação desesperadora, irmãos, não deixe de louvar ao Senhor, e louvor sempre tem a ideia de gratidão, de ações de graça, por isso que aqui está render graças, né? E aqui é interessante que é a mesma conotação do Salmo 7, não sei se você lembra quando a gente estudou o Salmo 7, quando Davi estava passando por um momento difícil, terrível, e ele diz que mesmo assim ele rendia graças ao Senhor e cantaria louvores ao Senhor, ao nome do Deus Altíssimo. Perceba que nesse episódio também acontece a mesma coisa, quando o povo ouve a voz de Deus, olha agora perceba aí uma coisa, o temor dele foi substituído pelo louvor. Eles enfrentaram os inimigos não com armas carnais, mas com louvor. Eles não louvaram depois que o inimigo foi derrotado. É interessante isso aqui, ó. Louvaram antes da derrota e para derrotar o inimigo. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos, e foram desbaratados, irmãos. Portanto, mesmo em situação desesperadora, não deixe de louvar o Senhor. Lembre-se daquele cântico, ó. Lembra aquele cântico, perto quero estar?
junto aos teus pés, aí é interessante que depois diz assim, ó, te louvarei, não importa as circunstâncias. E tem um outro cântico que diz também isso, olha, aquele que diz assim, ó, te louvarei, Senhor, não apenas com meu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. E às vezes a gente canta isso, mas na hora do baque, a gente esquece. Que a gente diz para o Senhor, olha, Senhor, não importa qual é o momento, qual é a dificuldade, qual é a circunstância, eu nasci para te louvar sempre. E aqui é a mesma coisa, irmão. Portanto, lembre disso, em situação desesperadora, a quinta coisa a fazer é louvar o Senhor com confiança. E é interessante, nos salmos, às vezes, quando não dá para louvar na hora, mas eles têm a confiança de que eles ainda o louvará. Não é? Então, por isso que a ideia aqui é de louvar com confiança. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender que mesmo passando por momentos difíceis, não podemos deixar de entender que é Ele que nos dá a vitória. Portanto, não podemos deixar de confiar nele e na sua palavra, e não podemos deixar de louvar antes, durante e depois da situação. Que Deus nos ajude a compreender isso, para a glória dele e para o nosso bem, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar?